Vamos às Escrituras, Filemon, capítulo único. Vamos ler, está no telão. Eu queria que todos nós lêssemos segundo a projeção, por ser uma linguagem de hoje, e essa leitura já será então aí uma base para você ter do fundamento, do contexto da nossa meditação. Vamos lá, eu conto até 3. 1, 2, 3. Último versículo. Amém.
Amém por essa palavra. Senhor Jesus, torna os nossos corações, converta o nosso coração a essa palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você arruinou a minha vida. Você foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Sabe de uma coisa? Você estragou a minha alegria, você estragou a minha paz. Como pode você ter coragem de fazer isso comigo? Depois de tudo que eu lhe fiz, depois de tudo que eu confiei, depois de tudo que eu me esforcei, como você teve coragem de fazer isso comigo? Você não presta mesmo, você não vale nada. Não quero nem olhar para a sua cara. Você é o meu maior problema. Essas são algumas frases que talvez você já ouviu, ou talvez você já falou na direção de alguém, porque essas frases e tantas outras evidenciam aquilo que os titãs vão cantar, dizendo: o problema não é meu, o paraíso é para todos, o problema não sou eu, o inferno são os outros, o inferno são os outros. Uma reprodução da filosofia de Sartre, quando ele diz que o outro é o meu inferno. A grande verdade é que não poucas pessoas decidiram acreditar que o seu maior problema é o outro. Isso desde os nossos relacionamentos mais próximos, dentro de casa, esposo, esposa, pais e filhos, como os relacionamentos mais distantes, como parentes, amigos, colegas de trabalhos e assim por diante. A grande verdade é que desde quando o pecado entrou, o relacionamento se torna um grande desafio para todos nós. E hoje, quando eu preparava essa ministração, aliás, semana passada eu trouxe 50% dela para o nosso encontro de homens aqui na quarta-feira. Você que é macho, que ainda não participou desse encontro, você está perdendo um grande investimento na sua masculinidade. E no dia de hoje, quando essa palavra ainda queimava no meu coração, e eu dizia: Deus, eu sinto que eu devo falar sobre ela, e Deus trouxe ao meu coração para falarmos sobre reiniciar e atualizar as essências dos nossos relacionamentos. E quando eu estava terminando os slides, recebi no WhatsApp que amanhã estará saindo no edital, que as máscaras estarão liberadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Claro que a pandemia não acabou, em tese, tem os seus desafios, mas isso vai sinalizando uma virada de um tempo que nós estamos avançando em muito. E quando o pastor Alexandre trouxe a oração primária aqui, que a pandemia levantou algumas barreiras. Os índices de divórcios multiplicaram a pandemia. E uma das coisas que a pandemia veio foi revelar. E uma das coisas que a pandemia revelou foi o quão que os nossos relacionamentos estavam superficiais. O quanto que os relacionamentos familiares estavam fraturados, mas tudo muito camuflado. Porque ele trabalhava demais, passava o dia fora, ela trabalhava demais, passava o dia fora, quase não havia conexões
físicas, presenciais ao redor da mesa em tempo, aí de repente veio as quarentenas e tudo isso foi sendo revolvido e muitos chegaram à conclusão que não deveriam permanecer juntos, porque na verdade existe uma incompatibilidade entre nós. E à medida em que o tempo foi passando, foi tendo cada vez mais evidências o quanto que os nossos relacionamentos precisam de mais solidez. E é verdade que nós estamos caminhando para um tempo de mais proximidade, nós estamos caminhando para um tempo em que as distâncias estão sendo totalmente eliminadas, é verdade. Agora nós precisamos entender o quanto que no nosso coração algumas coisas precisam ser reiniciadas em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Talvez 80%, 90% dos desafios que nós temos aqui hoje sejam desafios que envolvem um outro ser. Talvez 90% dos problemas que nós temos aqui, de desafios, de angústia, de tristeza, de preocupação, envolve um outro. Jesus, quando ele vai fazer a última oração do seu ministério aqui, antes da crucificação, Jesus vai fazer um pedido para Deus, o seu Pai. E ele poderia ter pedido tanta coisa. Ele poderia ter pedido assim: Deus, eu oro para que todos aqueles que aceitam a mim como seu Senhor e Salvador, à medida em que eles vão ficando velhos, eles não venham embranquecer o cabelo. O cabelo não venha a cair, louvado seja Deus. Mas ele não fez essa oração. Ele não fez oração à medida daqueles que me aceitarem como Senhor e Salvador, o ladrão nunca venha roubar nada deles. O pneu do carro nunca venha furar no dia de chuva à noite. Ele poderia ter feito qualquer outro pedido, mas o único pedido que Jesus fará ao seu Pai foi a respeito de relacionamento. Ajuda eles, papai, relacionar uns com os outros, assim como eu relaciono contigo. Como não existe distância entre os nossos corações. Como não existe obstáculos entre nós, não existe distâncias entre nós, que eles possam conviver assim uns com os outros. Essa é a oração de Jesus, porque ele sabia o quão desafiador seria. E essa noite eu quero chamá-lo a olhar para a história que nós lemos. Uma história de 22 versículos, os dois últimos são saudações, são cumprimentos, despedidas. Uma história que envolve esses três personagens: Filemon, Onésimo e Paulo. Filemon é aquele que vai receber essa carta. Um homem muito bem sucedido no seu tempo. Um homem, um patrão. Um homem que tinha vários funcionários. Um homem que tinha vários servos à sua disposição. Um homem que tinha um poder aquisitivo de uma maneira muito honrada diante da sociedade. Este homem recebe uma carta, que é o que nós lemos agora, que foi escrita por Paulo e que vai ser entregue a ele. E o que se tratava dessa carta? Porque havia um homem chamado Onésimo, que em tempos passados foi um funcionário de Filemon. Onésimo foi um servo de Filemon. Mas aconteceu algo entre Onésimo e Filemon, que Filemon decide fugir. Ele foge da casa de Filemon. Ele foge da casa do seu Senhor. E pelo que Paulo deixa um pouco indiretamente no versículo 20, no versículo 18, parece-nos que quando Onésimo vai fugir de Filemon, ele rouba algo, ele subtrai algo do seu patrão e foge. E agora Paulo está preso por amor a Jesus. E lá na prisão ele encontra quem? Ele encontra Onésimo. Ele foge da casa de Filemon querendo uma liberdade, mas agora ele é reencontrado em uma outra prisão. Paulo agora prega para Onésimo. Onésimo aceita Cristo, ele recebe Jesus, se converte genuinamente, e agora ele está prestes a ser
liberto da prisão, cumpriu a sua pena, e agora Paulo chega para Onésimo e diz: Onésimo, você precisa fazer um caminho de volta. Você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida, mas você precisa resolver algo com seu antigo patrão. Você precisa voltar lá e resolver nessa horizontalidade. E então Paulo escreve essa carta, fala sobre Onésimo, faz um pedido, um apelo para Filemon, e essa carta chega então a Filemon. Esse é o contexto bem simplório de toda a história. E a partir do que eu acabei de dizer e o que nós lemos, eu quero olhar rapidamente para esses três personagens e aplicar a respeito de um atualizar da maneira com que nós estamos relacionando uns com os outros, seja familiarmente, seja entre amigos. Vamos olhar a partir de Filemon. Quem é Filemon? Filemon é este homem ofendido. Filemon é alguém que foi ofendido, ele foi traído. Onésimo sai das costas para ele, de uma maneira muito bruta, de uma maneira muito agressiva. Onésimo não considera o que Filemon fez em relação a ele. E você percebe que ao longo da carta, Filemon não era um carrasco. Filemon não era um homem insano. Não era aquele patrão que tem prazer de fazer o funcionário sangrar, penar, sofrer. Não, ele é um homem piedoso. Ele é um homem de um bom coração. O Filemon aparece na história com alguém que foi traído. Como assim, Onésimo, você fez isso comigo, cara? Como assim? Parece-nos que todas as vezes que Filemon ouvia o nome de Onésimo, uma fincada vinha no seu coração. Talvez você entre aqui esta noite se identificando com Filemon. Talvez você está aqui esta noite e você diz: isso aqui faz parte da minha história. Porque existem alguns nomes que, quando eu lembro, são nomes que são pontiagudos no meu coração. Pessoas que me ofenderam. Pessoas que romperam drasticamente uma amizade porque acreditou numa mentira. Uma perseguição a partir de inveja, uma perseguição a partir de ciúme, uma perseguição a partir de uma insanidade, uma infantilidade. Talvez você chegue aqui esta noite e quando você fala de relacionamento, você é um Filemon. Alguém que, apesar da sua bênção, apesar dos seus atos de bondade, essa pessoa virou as costas e falou terrivelmente mal sobre você. Você é o vilão, você é a vilã da história. Talvez você entre aqui como um Filemon. Talvez você chegue aqui como Onésimo. Onésimo é um fugitivo. É um homem que quer fugir. Eu quero liberdade. Ele foge da família, ele foge do casamento, ele foge do trabalho, ele foge da cidade, ele foge das amizades, ele foge da igreja. Ele é um fujão. Existem pessoas que nunca topa, ele nunca resolve. Ele nunca resolve a agressividade, ele nunca resolve o que foi dito, nunca resolve, nunca olha no olho. Ele prefere bloquear o WhatsApp. Ele prefere deletar lá nos contatos. Ele prefere cancelar. Ele prefere fugir. Você acredita que existem maridos que intencionalmente sobrecarregam os seus plantões só para fugir da esposa? Só para fugir de um confronto, de um olho a olho, só para fugir de uma responsabilidade que ele precisa assumir. Existem pessoas que preferem fugir do trabalho porque não querem assumir responsabilidades, não querem resolver broncas. Existem pessoas que preferem fugir da igreja, nunca mais voltam na igreja. E por que elas fugiram? Não, porque lá uma vez no estacionamento me falaram isso, fizeram isso. Mas volta, resolve esse negócio. Mas preferem fugir. Quantos que já fugiram do casamento?
Abandonaram a esposa, abandonaram o marido. Onésimo é um fujão. Você sabe qual que é o problema? É que muitas vezes você foge de uma pseudo prisão. Mas de repente, nos seus próximos passos, você se encontra numa outra prisão. Porque o problema não era o ambiente. O problema era o seu coração. É o coração que não foi tratado. O coração que não foi sarado. O coração que não recebeu a disciplina do Senhor. Onésimo é um causador de feridas. Talvez você está aqui esta noite, e se você for lúcido, se você for lúcida, você lembrará que você feriu alguém. Você falou que não devia, pastor. Quando eu vi, eu falei mesmo. Você feriu a esposa. A maneira com que você a chamou, as palavras pesadas que você cuspiu nela. Você feriu. O que você falou do seu marido. Quando você revolve, quando você ressuscita os erros do passado, você vai causando crateras no coração desse homem. Você vai causando crateras no coração dessa mulher. Jesus nos conta a história de uma mulher que entrou em uma sala que Jesus estava com muitos religiosos, e a Bíblia chama ela de pecadora. Ela chega naquela reunião, quebra todos os protocolos culturais e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, com seu unguento. O texto vai dizer que os religiosos começaram a dizer: se Jesus fosse profeta, ele jamais deixaria essa pecadora fazer isso com ele. Jesus vai deixar bem claro. Ele chama o dono da casa e diz assim: 2 homens, eu vou dar um valor aqui contemporâneo. 2 homens, um devia R$100, outro devia R$1.000. Os 2 foram perdoados. Qual dos 2 amará mais? Aquele que perdoou a dízimo. Aquele que devia mais. Aí Jesus olha para aquela mulher, para eles e diz: essa mulher muito ama, porque muito foi perdoada. Diga comigo, aquela mulher já tinha sido perdoada, mas os olhares a tratava ainda como pecadora. Isso dói demais. Ele não é mais o mesmo homem. Ela não é mais a mesma mulher. Não é mais o mesmo pai. Não é mais a mesma mãe. Não é mais o homem. Não é mais a mesma mulher. Todavia, os julgamentos na hora da raiva, na hora da ira, da imprudência, da tolice, começa a tratá-lo como se ele estivesse na mesma lama. É por isso que quando Adão pecou, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão? Qual foi? O que você fez? Não. A primeira pergunta que Deus faz para Adão após a queda é: onde você está? Porque diante de alguém que errou, o que mais importa agora não é o que fez, é aonde que ele está. Aonde que esses pés estão? É por isso que o pai do pródigo, quando recebe o filho, ele não fala: calma aí, o que você fez? O que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com o meu dinheiro? Fala agora! Seu irresponsável, inconsequente, traidor, frio, indiferente, fala para mim o que você fez. Aonde que você foi gastar aquele dinheiro? Foi nos jogos, Foi nas bebidas? Foi nas drogas? Aonde? Fala para mim o que você fez. Não. O pai não pergunta nada, porque o que importa para o pai não é o que fez, é onde que ele está. E o filho estava na casa do pai.
Se os pés estavam na casa, já não estava mais no chiqueiro, já não estava mais nas baladas, nas noitadas, já não estava mais na lama. Os pés do filho estavam em casa. Se os pés estão em casa, não precisa mais desejar as bolotas dos porcos. Pode sentar à mesa, porque é tudo novo. É tudo novo. O que importa é onde que você está. Mas tem gente que causa feridas, olhando para trás. Este homem nunca mais será tratado com dignidade? Essa mulher, esse patrão, esse colega de trabalho, porque ele errou há 1500 anos atrás. Sempre quando você mencionar o nome dele, você vai chamar ela de bruxa, vai chamar ele de quê? Onésimo é alguém que causa feridas. Como estão as suas palavras? Como estão as suas palavras? Onésimo é um causador de feridas. Onésimo é um causador de prejuízos. Ele sai de Filemon, ele subtrai algo, ele rouba algo. Você está causando prejuízo nos seus relacionamentos. A maneira com que você lida, a maneira com que você conversa. Você está gerando lucro ou você está causando prejuízos? Eu vou terminando dizendo que aparece um terceiro personagem, que é Paulo. Paulo aparece no cenário como alguém que é um agente de transformação. Ele está na prisão, mas ele está gerando Onésimo na fé. Ele está num momento assim tão desconfortável, mas ele está transformando Onésimo, que era um inútil, em um útil. Ele é um agente de transformação. Quando nós falamos de relacionamento, Deus quer te transformar num agente de transformação. Deus quer que lá no seu trabalho, as suas amigas não sejam mais as mesmas depois que entrarem em contato com você. Porque você não é aquela mulher que aplaude quando elas falam mal de maridos, de homens. Você não aplaude quando elas idolatram e cultuam o corpo em sensualidade. Você não é aquele homem que fica dando risadas com piadas imorais. Você não é aquele homem que permanece em grupos de WhatsApp que são alimentados vídeos pornográficos. Eles vão te chamar de quadrado, eles vão te chamar de antiquadro, de cringe. Mas o fato é que no seu ambiente, onde que você convive, você é um agente de transformação. Você transforma inútil em útil. E não é você que transforma, é Deus através de você. Esse homem, depois que casou com você, ele melhorou. Ele melhorou. Ele não piorou. Você é um agente de transformação. Essa mulher, depois que casou com você, ela melhorou. Você foi um instrumento de transformação na vida dessa mulher. Dá uma olhada na sua carteira de identidade, como é que você era. Olha como é que você é hoje. Não tinha nada. Olha as conquistas que você já obtiveram. Nós somos chamados para sermos este agente de transformação. Não somos chamados para sermos pesados nos relacionamentos. Nós somos chamados para sermos agentes de transformação. Você imagina, depois que Paulo morreu, você imagina Onésimo e Paulo e Filemon sentar na mesma mesa, desfrutando de uma amizade muito melhor do que antes, do que havia acontecido. Aí você imagina eles conversando entre si, e Filemon dizendo: uau, Onésimo, nós estamos aqui porque um Paulo entrou na nossa vida. Olha que memórias. Imagina as memórias do seu filho,
Como que os meus pais eram homens. O meu pai era um homem, minha mãe era uma mulher. Eles não eram perfeitos, é verdade. Mas também aqui em casa não era uma zona de guerra. Quantas vezes nós estávamos brigados entre nós irmãos, mas eles vinham, oravam por nós, abençoavam a nossa vida. Eu quero ser alguém que tenha gerado memórias de reconciliação. Eu não quero ficar pensando no meu direito, eu não quero ficar pensando na minha razão, eu não quero ficar pensando que é eu que estou certo, eu só quero viver uma ponte entre as pessoas. Não importa se eu tenho de renunciar de novo, se eu tenho de me humilhar de novo, não importa. Vai reconciliar? Conte comigo. Eu quero ser um agente de reconciliação. Paulo é alguém que vai crer em Onésimo novamente. Ele vai dar uma confiança em Onésimo, eu chamo de fé horizontal. Você precisa voltar a acreditar novamente em alguém. Não salvificamente, mas relacionalmente. Acreditar que as pessoas mudam, os tempos mudam. As pessoas, quando elas entram em contato com o poder do Evangelho, as coisas mudam. Deus transforma histórias. Paulo vai despedir Onésimo, dizendo: Onésimo, acredito que você mudou. Eu acredito que você não é mais o mesmo homem. Filemon, pode receber Onésimo, porque eu acredito que ele não é mais o mesmo. Eu quero ser alguém que acredita nas pessoas. Eu conheci uma irmã que ela foi fazer a sua CNH e ela reprovou 14 vezes no exame psicotécnico. Na última vez que ela reprovou, a sua atendente deu uma palavra muito pessimista para ela. Você não serve para dirigir. Você é incompetente. Desista disso. E aquilo feriu ela muito, muito. E ela disse: eu vou insistir mais uma vez. E quando ela chega, antes dela ser atendida, ela chora demais na sala de espera. Chora. Aí de repente chega uma mulher e diz assim: por que você está chorando? Diz: é porque eu já fui reprovada 14 vezes. Já me falaram para eu desistir. E ela diz: não desiste não. Não desiste não, porque eu conheço um que foi reprovado 28 vezes. Eu acredito que você vai passar. E ela disse: pastor, aquilo encheu o meu coração de tanta fé. E ela passou, louvado seja Deus. Existem pessoas que precisam de alguém que crê, mesmo depois que vacilaram, mesmo depois que elas erraram. Eu quero ser um Paulo que acredita em Onésimos, mesmo após os seus fracassos. Eu tenho 10 minutos. Eu vou apenas citar para vocês alguns conselhos práticos para você atualizar os seus relacionamentos. Vocês estão comigo? Digam amém. Primeira coisa, de certa forma, todos os relacionamentos são difíceis. Depois que o pecado entrou, não existe relacionamento fácil. Você pode ter casado com o homem mais santo dessa cidade, a mulher mais santa dessa cidade. Em algum momento, o negócio vai ferver lá. Você pode ter o melhor amigo, a melhor amiga. Ele é pecador, ela é pecadora. Depois que o pecado entrou, as coisas não são fáceis relacionalmente dizendo. Então não pensa que substituir relacionamentos de maneira irresponsável e de fuga é a solução. Por que 75% do segundo casamento não dão certo? Porque talvez o primeiro casamento, se encarasse as realidades com sabedoria, resolveria.
Resolveria. Não é fácil. Não existe casamento fácil. Você olha uma família lá no Instagram, todo mundo sorrindo. Parece que ninguém tem problema. Fake news. Toda família está doendo em algum lugar. Não existe nenhuma família que coloca a cabeça no travesseiro e está tudo redondo, financeiramente, fisicamente, espiritualmente, vida com filhos, vida com netos, sempre está doendo em algum lugar. Primeiro, entenda isso, o pecado entrou, automaticamente os nossos problemas relacionais serão reais. Segundo, todos nós somos tentados a ver os relacionamentos como um fim, em vez de um meio. Então deixa eu dizer uma coisa. Não olhe o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento interpessoal, como se fosse um fim em si mesmo. Esse relacionamento é uma escola que Deus está usando para tratar você. É nos relacionamentos que Deus usa para te provocar a humildade, para te provocar ao perdão, para te provocar ao amor. É nos relacionamentos que você é desafiado a praticar o evangelho. É nos relacionamentos. É por isso que é fácil ser crente em casa, online. É fácil ser um desigrejado. Porque lá você não gostou da pregação, você desliga. Não tem ninguém pisando no seu pé, não tem ninguém te trancando no estacionamento. Não tem ninguém te desconfortando. Agora, quando você vem para a igreja, olha os desafios que você precisa enfrentar. Porque é nessa relação que nós somos tratados. Muitos de nós abandonamos amigos, muitos de nós abandonamos relacionamentos que na verdade eram uma escola para Deus tratar a gente. A nossa soberba, a nossa presunção, achar que sempre é nós que temos razões. Sempre somos os certos de toda a situação. E nós vamos cancelando pessoas e nós não entendemos que relacionamento é uma olaria de Deus. Lutero vai dizer que 1 ano de casamento o santificou mais do que 10 anos de monastério. Oh, se santifica, louvado seja Deus. Não ora não para ver se a peteca não cai nesse casamento. Não abre meu não da sua razão para ver se o negócio fica de pé. E Deus vai amassando a gente, Deus vai movendo a gente, Deus vai destroçando a gente, o vaso quebra e Ele vai refazendo. Isso acontece dentro de casa, isso acontece com parentes, isso acontece com todo mundo. Porque relacionamento não é um fim em si mesmo, é um meio que Deus usa para tratar a gente, para nos tornar pessoas melhores. Diga comigo, relacionamento nos refina. Terceiro, o seu orgulho é o maior obstáculo para os seus relacionamentos. Não pense que são os defeitos dos outros que é o seu maior obstáculo. E eu te provo isso na Bíblia. Se o maior desafio dos relacionamentos são as imperfeições dos outros, Jesus nunca iria se relacionar com ninguém. Mas por que Jesus se relacionava apesar das imperfeições? Porque o problema maior nunca está do lado de lá, sempre está do lado de cá. É o meu orgulho. Eu achar que ela não merece mais o meu amor, que ele não merece mais o meu amor. Eu orar por ele, eu orar por ela? Jamais. Eu olhar no olho dele, cumprimentar ele, cumprimentar ela? Jamais. O meu orgulho é a razão das minhas guerras. Eu perdi a paciência. Quem já ouviu isso, diga amém. Então você não perde paciência, você perde é o amor. Todas as vezes que você sai da paciência, não é a paciência que você perdeu, é o amor que você perdeu. Porque a Bíblia diz que o amor, ele é paciente. É o seu orgulho. É o seu orgulho. É o seu orgulho.
não projeta nas pessoas o que só Deus pode ser e fazer. Muitas pessoas se decepcionam com os relacionamentos porque elas estão esperando o que só Deus pode fazer. O seu casamento não veio para trazer satisfação plena para a sua alma, para o seu espírito. A amizade do melhor amigo, da melhor amiga, não veio para preencher um lugar que só Deus preenche. Você sabe qual é o único ser que não erra? É Deus. E mesmo Ele não errando, a gente não gosta dele quando Ele fala algumas coisas que a gente não gostaria. A gente acha que o marido vai ser um Deus, que a esposa vai ser uma deusa. Se resolva com Deus. Se resolva com Jesus. Se resolva com o Espírito Santo. Muitas das nossas carências é porque nós não fomos satisfeitos em Cristo ainda. Você entra no casamento com sede, você entra no casamento com fome, e essa sede, esta fome, não é o marido que satisfaz, não é o amigo que satisfaz, foi Jesus que disse: quem tem sede, venha a mim e beba, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Existe realidade no seu coração que só Deus pode fazer, só Jesus pode preencher. E o nosso problema é que nós projetamos isso nas pessoas. E nós vamos sobrecarregando as pessoas. Eu vou terminando dizendo: graça, perdão e amor deve ser o oxigênio para os seus relacionamentos. Se você não estiver disposto a ter graça, favor imerecido, se você não estiver disposto a perdoar e amar, você faltará fôlego em qualquer relacionamento, porque ele ou ela vai te decepcionar em algum momento desse processo. Libere as pessoas. Seus atos de bondades são presentes e não algemas. Talvez você fez um bem a esse marido, você fez um bem a essa esposa, você fez um bem a esse parente, esse amigo, esse patrão, esse funcionário. E você acha porque você fez um bem, ele é obrigado a te aplaudir todas as vezes que ele te encontrar. Ele está proibido de errar. Ela está proibido de sair. Não quero mais, quero sair dessa amizade. E a gente fica lá ressentido, amargurado, porque olha o bem que eu fiz a ele, olha o bem que eu fiz a ela. Ei, é presente, não é algema. Libere as pessoas. Jesus não voltava para casa amargurado, porque as pessoas não reconheciam o seu milagre. Não. Os meus atos de bondades não te tornam refém a mim. Você está livre. Os meus atos de bondade são as minhas expressões de amor.